Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre hum, uma questão que nos foi trazida por uma aluna, que é a discussão: você acha que um deputado adquire o direito de se aposentar? Essa aluna, Juliana, nos apresentou uma questão que foi lançada no Twitter do deputado Eduardo Bolsonaro no dia 6 de 11 de 2016. Eu vou pegar o Twitter aqui para gente e eu vou disponibilizar o link para vocês, para que nós possamos ter uma clareza da questão. O Twitter, portanto, é do dia 6 de novembro de 2016, às 7h47 am. A pergunta é a seguinte: você acha que um deputado adquire o direito de se aposentar com, e dá 4 alternativas: um dia de mandato, que equivale a 6%, um mandato, um dia de mandato, uma votação de 6%, um mandato, 3%, dois mandatos, 18%, com 35 anos, 73%. Muito bem. A questão proposta aqui: você acha que um deputado adquire o direito de se aposentar com um dia de mandato, um mandato, dois mandatos ou com 35 anos? Que configuraria, portanto, com 35 anos, como se fosse uma aposentadoria normal, de homem, né? Segundo as regras da Previdência. Pois muito bem. É curioso, vejam vocês a data. Esse Twitter foi lançado no dia 6 de novembro de 2016. Portanto, após aquela polêmica questão da Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro, que tentou passar um projeto de aprovação de salário vitalício para vereadores, onde o Carlos Bolsonaro foi um dos apoiadores do projeto e foi objeto de um conselheiro Acácio nosso. Agora, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, lança essa questão após a polêmica tentativa de aprovação pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, poucos dias depois. Esse é o ponto. No Rio de Janeiro existe uma tentativa de aprovação e Eduardo Bolsonaro lança praticamente a mesma pergunta pouco tempo depois. O que nos leva a pensar o que é que está por trás disso? Então, este Twitter do Eduardo Bolsonaro, e nós disponibilizaremos o link aí, que foi nos enviado pela nossa aluna Aline, do print, porque eu solicitei o print para, evidentemente, saber se essa pergunta era procedente, né, e se de fato havia tido essa pergunta. E, efetivamente, isso consta quando você entra no Twitter do Eduardo Bolsonaro. Essa pergunta consta na página oficial do Twitter dele, né? A questão é: você acha que um deputado adquire o direito de se aposentar? O que essa pergunta quer dizer? Quem se aposenta é um indivíduo que tem uma profissão, não é? Ocorre o seguinte: ou quem é autônomo e paga a sua aposentadoria autonomamente. Ocorre que cargos políticos não são cargos eletivos. Portanto, cargo político não é uma profissão. Isso é um ponto. De modo que a palavra aposentar aqui, ela é não só maliciosa, bem como evidencia que está em curso, dentro do cenário político brasileiro, uma tentativa de transformar políticos em profissões.
Isso equivale a dizer que, bom, profissão no Brasil ou em qualquer lugar do mundo é engenheiro, eletricista, médico, advogado. Isso configura profissão, metalúrgico, alguma coisa do gênero, né? Político é profissão desde quando? Porque as profissões, elas desempenham dentro do cenário sociocultural de um país algo que presta um serviço relevante à nação e sem o qual a sociedade e a cultura não se mantêm. Professor é uma profissão. Político é uma profissão. Então, antes de nós pensarmos na discussão de salário de vereadores ou de direitos de deputados federais se aposentarem, né, nós temos que pensar no pano de fundo dessa questão, que é: desde quando cargo eletivo é profissão? Esse é o ponto. Porque se cargo eletivo for tratado como profissão, daqui a pouco nós teremos universidades para formar políticos. E veja, a questão que envolve, entre outros pontos, uma profissão, é que aquela profissão passa a ter um direito de verdade quase que científica. Você, por exemplo, a classe médica, uma vez que ela se estruturou como profissão, a medicina tem, de certa forma, uma prerrogativa e uma autoridade gerativa de discorrer e de propor ideias sobre a saúde humana, por exemplo. De modo que o Brasil iniciar uma discussão, e essa discussão foi iniciada no Rio de Janeiro, e essa discussão está sendo recolocada no âmbito federal. A questão aqui é muito menos o salário. A questão aqui é o direito de aposentar. E é o direito de aposentar no sentido de que político é profissão. Então, se o Brasil caminhar na linha de transformar políticos em profissionais, isso equivale a dizer o seguinte, que daqui a pouco nós teremos uma classe política que terá a mesma autoridade de professores ou de professores e de cientistas. Então, o político se tornará, no Brasil, dentro de poucas décadas, uma voz acadêmica, científica, contra a qual ninguém poderá discutir. Ninguém poderá discutir. Existe um plano de reforma política em curso no Congresso Nacional. E para entender que político não é profissão, o Brasil se esquece que até a década de 50, políticos não recebiam salários. Por exemplo, como é que o Brasil funcionava? Se políticos não recebem salários. As pessoas se esquecem disso. Houve um momento, e ele é muito recente, em que os cofres públicos não eram onerados por essa gente, porque não é só o salário, é a sequência de privilégios que eles têm direito e acesso. Basta ver, por exemplo, o decreto 6381 de 2011, que regula os benefícios de ex-presidentes da República, e o ato número 9, de 8 de junho de 1995, que também confere despesas médicas a ex-senadores e dependentes. E basta ver também as regalias e os benefícios que ex-deputados têm. Portanto, do que trata realmente esta pergunta? É consabido, e o Darcy Ribeiro havia lançado esta chamada de atenção há muitas décadas atrás, é consabido que o Rio de Janeiro funciona como uma cidade em que ele é o espelho do Brasil. Então, o Rio de Janeiro funciona como um piloto
de projetos que serão levados para o Brasil adentro. Portanto, esta tentativa na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, há poucos dias atrás, da passagem de um projeto que daria, sim, salário vitalício que incorporaria ao salário de servidores públicos municipais o salário de vereadores, isso foi simplesmente um projeto piloto. A prova cabal e consistente está aqui neste Twitter do dia 6/11/2016, por Eduardo Bolsonaro. Quando Eduardo Bolsonaro, portanto, coloca essa pergunta, ele só pode colocar essa pergunta sobre duas perspectivas. Ele está tentando sondar o eleitorado, de qual seria a reação do eleitorado, caso ele apoiasse, como o irmão dele apoiou, o outro projeto. Ou ele está sondando para ver a reação do público e, mediante a reação do público, não apoiar o projeto. Mas o fato, e é o mesmo fato, o simples fato de estar em discussão dentro do Congresso Nacional do Brasil a transformação de políticos em profissionais da política, isto por si só já constitui algo ilegal, imoral e indecente. Isto por si só já constitui algo que beira a criminalidade. Porque político, vereador, deputado, senador, não é profissão. O Brasil vive sem essa gente. Aliás, o mundo viveu sem essa gente durante, no caso do Ocidente, mais de 2000 anos. De modo que a discussão que nós estamos trazendo aqui, que essas duas alunas nos trouxeram, é uma discussão profunda. Tratar isto no âmbito do salário é não entender o que está por trás, inclusive da tramitação de todas as reformas políticas. O Brasil está caminhando para fazer uma reforma política. E essa reforma política que está em curso é exatamente a reforma política que o Foro de São Paulo sempre desejou. Sempre. Assim, o que faz um político? O que faz um deputado? É isso que o povo deveria também começar a se interessar. O que a classe política faz? Bom, no caso dos deputados, segundo a página do próprio Congresso Nacional, em linhas gerais ele faz duas coisas. Ele propõe e revoga leis, né? E ele discute e fiscaliza o orçamento da União e os recursos públicos. Por acaso, os deputados, de fato, discutem e fiscalizam o orçamento da União? Não, não discutem. Porque se eles discutirem e fiscalizassem o orçamento da União e os recursos públicos, o Brasil não estava quebrado. O que essa gente faz, a maior parte do tempo, é advogar em causa própria. Não é? Eles são lobistas de corporações e de interesses que dificilmente são os do povo. Ficam a maior parte do tempo legislando. O Brasil é um país que lança por volta de 5.000 leis por ano. A quantidade de emendas que tem a Constituição Federal é algo realmente teratológico. A Constituição Federal brasileira não é uma carta de princípios. Aliás, o Brasil não tem Constituição Federal. Aquilo que é chamado de Constituição Federal é uma teratologia. Uma Constituição Federal é uma carta de princípios, como, por exemplo, a Constituição Americana. Nós não temos carta de princípio, nós temos uma outra coisa. E se há uma coisa que os deputados, os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais não fazem, é fiscalizar realmente a União, o município e o Estado. Eles não cuidam do orçamento público. O IBGE soltou um livro de estatística do século XX. Neste livro, é um calhamaço, de 1901 a 2000 e tanto. E olha que as estatísticas do IBGE não são lá muito confiáveis. Mas neste livro, e eu recomendo todos a comprarem, eu não tenho ele aqui agora comigo,
Neste livro, nós verificamos perfeitamente como o Brasil foi sendo inchado, o chamado inchamento do Estado, como ele foi sendo efetivado de 1901 em diante. É absolutamente impressionante o que a classe política brasileira, e coincide o inchamento do Estado com os poderes que a classe política vai dando a si própria. De modo que é realmente impressionante o Twitter e a pergunta: você acha que um deputado adquire o direito de se aposentar? Deputado não tem direito de se aposentar, nem vereador, nem senador, porque eles não constituem uma profissão. Não é? E os políticos brasileiros agora querem avançar mais ainda e transformar a classe política numa classe profissional. Isso é o que está em discussão. De modo que, se a população brasileira realmente não ficar atenta, mesmo, o Brasil caminha a cada dia para um buraco cada vez maior. Com uma diferença cínica agora, que foi o mesmo golpe que eles fizeram em 88. É o mesmo golpe, é o mesmo cenário, são as mesmas circunstâncias. Eles vão reformular o sistema político brasileiro. Mesmo. Isso está em curso, está em andamento diariamente nos jornais. E o que está desenhado dentro dos projetos que estão em tramitação. A Constituição de 1988 vai parecer um projeto de crianças ingênuas e benéficas. O Brasil está, assim, caminhando para a última fase. Desculpe, a última não, para a próxima fase do projeto de Gramsci. A classe política brasileira instaurará um tipo de monarquia política. Isso é o que está em curso. A pergunta que nós devemos fazer e devemos fazê-la a esses políticos que dizem que defendem uma agenda conservadora, como a família Bolsonaro. Isso é uma agenda conservadora? E essas perguntas, o povo não deve ter medo de fazê-la. Porque a classe política brasileira precisa parar de mentir para a população. Mentir e enganar. Político não é profissão. Eis o ponto. A discussão não é o salário. Eles estão colocando a discussão do salário como pano de fundo para desviar os olhares da população do cerne da questão. O cerne da questão é a transformação da classe política em profissionais políticos. Esse é o ponto. Até o próximo, Conselheiro Acácio.